E aí pessoal, aqui é o Nova Strike com mais um vídeo para vocês, e nessa ocasião para falar sobre um assunto que é bastante polêmico e imagino que minha opinião não é a mais habitual a respeito, mas que eu acredito que ainda assim tenha lógica e fundamento, no que envolve o uso das famosas cartas Proxy e Orica e as cartas de OCG. Mas antes de seguir com o assunto do vídeo, eu gostaria de pedir para que vocês deixassem o like e se inscrevessem no canal porque isso ajuda demais a fortalecer meu trabalho. Além disso, eu gostaria de agradecer também à loja que é de card games e ao Leonardo Lacerda, que são os apoiadores nível Exódia do DMP, que é um projeto de mapeamento de duelistas bem legal, do qual eu já falei aqui antes, em um dos vídeos que eu vou deixar aí no card. E aí para apoiar é bem simples. É só você acessar o link do Apoia-se, que vai estar aí na descrição, e doar qualquer valor a partir de R$ 5. E isso fica tranquilo que não é mensal. Você só doa o quanto quiser e quando puder, beleza? Bom, agora chega de enrolação e vamos para a nossa pauta. Primeiramente, nós precisamos fazer uma diferenciação semântica entre essas duas palavras que o pessoal usa como se fossem sinônimos. E não querendo dar carteirada, mas como concluinte de licenciatura em letras, eu preciso esclarecer que não existem sinônimos perfeitos. Existem nomenclaturas diferentes, justamente para nomear objetos e conceitos que podem variar de acordo com o contexto que estão inseridos. E com Orica e Proxy não há exceção. Orica é o acrônimo de Original Card, ou seja, card original, uma contração entre duas palavras, uma junção, sendo uma palavra que se refere aos cards criados originalmente por fãs. Então, por exemplo, o cara cria um deck baseado em JoJo, que não existe no Yu-Gi-Oh! Então, aquelas cartas que ele está utilizando ali são Oricas. E aí, geralmente, são impressas e criadas da mesma forma que as proxies. Algumas Oricas elas são cartas inteiramente novas, como esse exemplo que eu dei, e algumas Oricas também são cartas mais antigas com uma arte diferente. Então, de repente, alguém pega uma carta como a Caveira Serva e redesenha essa carta, né, colocando algum efeito diferente ou ilustrando de um jeito diferente, enfim. Agora, já os card proxy, eles já são falsificações feitas com o propósito de testar decks na vida real, determinadas engines, para saber se elas realmente têm aquele desempenho que você espera. E aí isso serve para evitar que você sofra com a frustração e também gaste dinheiro à toa com cartas de preço elevado. Até porque, afinal de contas, não dá para você comprar um trio de cartas que custa 400, 500 reais e aí depois se arrepender e ver que não era bem aquilo que você queria. E bom, por que as pessoas confundem então essas duas nomenclaturas? O motivo é bem simples. Ambas são consideradas legais em torneios competitivos. E também porque ambas se referem a cartas não oficiais, projetadas com todas as pessoas, pelo menos em teoria, tendo em mente que elas são falsas. E aí entra a questão, né? Quando falamos sobre o OCG é que entra um pouco da minha revolta. E aí tem início até de uma discussão acalorada, que inclusive tive com alguns membros do meu próprio grupo. O pessoal que está assistindo aí vai saber. E aí, para quem não sabe, OCG é a abreviação de Original Card Game, cuja sigla se refere ao formato de jogo utilizado na Ásia, que difere em diversos aspectos do nosso, que é o TCG. O problema é que as cartas do OCG, elas são consideradas legais aqui no Ocidente. E aí vale ressaltar que as cartas do OCG, elas são originais. Então, no nosso formato, o TCG ele literalmente coloca essas cartas no mesmo patamar de cartas Orica e Proxy, o que configura uma grande anomalia, no meu ponto de vista. Aí a galera mais emocionada já fica prestes a correr para os comentários antes de concluir o vídeo para tentar me responder. Mas de antemão eu vou procurar refutar algumas das demagogias mais proferidas por alguns players sem embasamento algum, que apenas repetem porque ouviram outras pessoas dizerem. Então, um dos argumentos mais comuns e que não fazem sentido tem a ver com a complexidade linguística que essas cartas possuem. Cara, uma Effectivator, ela não deixa de ser uma Effectivator por ser da Coreia do Sul. Alguns podem até argumentar, mas às vezes existem modificações no texto de efeito, o que até faz algum sentido. Mas agora que existe o aplicativo Neuron para consulta da database oficial do TCG, esse argumento ele cai por terra. Então vamos supor que exista um caso desses. Não tem como ter dúvidas. Vai prevalecer o efeito vigente adotado no país em que você está jogando. Alguns falam também sobre dificuldade de consultar traduzir cartas, mas também não faz sentido pelo próprio Nero que eu mencionei.
E porque não é como se existissem tantas pessoas assim que jogam no Brasil que têm domínio ou fluência nas grandes línguas de raiz românica e indo-europeia como o alemão e o francês. E outro argumento que também utilizam é de que isso, né, a adoção de cartas no OCG aqui, abriria precedentes para que as pessoas jogassem utilizando apenas cartas de outros idiomas, o que poderia acabar tomando muito tempo de jogo. Primeiro de tudo, um jogador ele poderia perfeitamente montar um deck completamente alemão e ainda assim seria aceito no TCG. Mas sabe por que qualquer pessoa com o mínimo de bom senso e sagacidade não faria isso? Porque em um torneio, isso abriria precedentes para o seu adversário fazer um mind game absurdo com você. Ele forçaria o tempo inteiro a consultar a tradução das cartas, perguntando o que elas fazem, e com total legitimidade, né? Te desgastaria perguntando rulings, consultando judge. Mesmo hoje, com uma variedade imensa de cartas em línguas estrangeiras do ocidente disponíveis para nós, ninguém em condições normais montaria um deck todo italiano, por exemplo, para jogar aqui no Brasil. Normalmente o que se faz é comprar cartas específicas cujo valor esteja muito mais em conta do que em nosso país, o que se aplica de forma idêntica à razão pela qual muitos jogadores casuais como eu acabam optando por comprar da Ásia. Cara, eu paguei R$ 45 em um trio de Ash Super e R$ 30 em uma Polosa secreta, ambas da Coreia. Esse valor todo junto mal daria para comprar um trio de Ash comum no TCG, muito menos uma Polosa aqui. Outro argumento que algumas pessoas também vivem repetindo por aí, mas não faz muito sentido, é o fato de que o material utilizado para a fabricação das cartas no OCG é diferente do nosso, mas no fundo a gente sabe que é porque a Konami acaba fazendo mais dinheiro com isso. Ok, isso realmente acontece em relação ao material das cartas e é perceptível pelo tato como a textura dessas cartas elas diferem do TCG, sendo que o do OCG ele é mais fosco, digamos assim. Além disso, tem o fato de que a logo na parte de trás das cartas asiáticas é diferente aqui do ocidente, o que poderia talvez abrir precedentes para espertinhos quererem arriscar a insanidade de jogar com decks sem sleeves para tirar vantagem disso. Mas aí nós temos dois pontos bastante pertinentes. O primeiro é de que jogar sem sleeves é um tremendo tiro no pé, porque o player estará completamente suscetível a danificar as cartas, e quem joga ou já jogou o torneio sabe que qualquer marquinha, por menor que seja, pode gerar game loss, pode gerar match loss, ou até mesmo gerar ban do torneio, dependendo da reincidência, e se o judge já pediu anteriormente para você trocar a carta marcada. O outro ponto é que no sleeve não há como perceber a diferença na textura das cartas, nem mesmo no mais vagabundo dos sleeves, aliás. A única possibilidade de vantagem, me esforçando para raciocinar, seria com o uso de sleeves transparentes, o que eu vejo como pertinente, mas nada impediria de haver uma regra coibindo seu uso. E ainda assim, tenho minhas dúvidas, pois, via de regra, o sleeve transparente ele tende a ter uma qualidade inferior que os demais, porque ele normalmente é usado como um plus, ou seja, fazer o famoso double sleeve que reforça a proteção das cartas. Outro pseudo-argumento que, apesar de obsoleto, eu vejo sendo repetido vez ou outra, é a questão das censuras, o que poderia até ser condizente lá no passado, quando essa questão da censura era ainda mais forte, com a 4Kids sendo a distribuidora oficial do anime. E quem mais encrencava com essas questões, assim, numa ferocidade tão anormal, que até hoje continua sendo alvo de piadas e críticas na internet. Nós percebemos atualmente que isso é uma balela, e só se configura em mais uma prática bem inteligente, devo dizer, da Konami em ganhar mais dinheiro. Como? Lost Arts. As pessoas podem reclamar o que for do Sevens, mas uma coisa é fato. A Konami reconhece que aqui no ocidente seu público-alvo é mais velho, e isso é um dos motivos pelo qual ela não procurou trazer o Sevens com o Rush Duel para cá. O que endossa isso é o fato de que cada vez mais dessas Lost Arts vem chegando para nós, sempre como cartas promocionais e em preços nem sempre tão convidativos, mostrando que a empresa quer mesmo ganhar dinheiro em cima da base de jogadores com essa estratégia, o que para mim é indiferente, já que eu continuo comprando as cartas do OCG muito mais baratas e de certa forma elas já são Lost Art, né? E mais uma vez eu reitero aqui, eu compro essas cartas cientes de que não posso participar de torneios oficiais, mas estou ciente também de que posso montar os decks que eu amo sem precisar gastar um salário mínimo ou mais para conseguir jogar com outros players com alguma consistência mínima. Eu estou ciente de tudo isso, assim como eu estou ciente de que essa barreira regional não faz sentido. Lembra muito aquela prática idiota da Nintendo que travava seus consoles por região.
A situação mais cômica e trágica foi com o Wii U, cujo controle tinha trava de região. E eu vou repetir para você, o controle tinha trava de região. Se você tinha um console americano e ele acabou danificando, né? Você acabou danificando o controle sem querer e comprou um gamepad europeu porque estava mais em conta, parabéns, você jogou seu dinheiro no lixo porque ele não vai funcionar. E se você estiver duvidando, fique à vontade para pesquisar a respeito, porque eu mesmo descobri isso da pior forma. Bom, galera, por hoje é só. Confesso que acabei me estendendo um pouquinho mais do que eu gostaria sobre esse assunto, mas certamente eu precisava contemplar todos esses pontos necessários, porque realmente me assusta a quantidade de jogadores elitistas que defendem essas práticas. Não dá para entender qual é o problema em querer que as cartas sejam acessíveis a todos. Se a encrenca for com o fato de que são idiomas asiáticos, sei lá, algum tipo de xenofobia ou coisa assim, uma solução talvez seria o TCG praticar preços proporcionais às regiões, tal como a própria plataforma de jogos, a Steam, ela faz. Porém, sabemos que isso não vai acontecer porque a base de jogadores aqui continua comprando e se endividando desenfreadamente. O que muitas vezes me faz pensar que suposta crise é essa que a gente está vivendo, que a gente está passando aqui no país, já que tem tanta gente que consegue comprar múltiplas boxes mensalmente, gastar mais de R$ 1.200 num deck, mal sentir falta desse valor. Eu sei que talvez pareça um discurso revanchista de pobre odiando rico, mas isso é um fenômeno tão curioso que não se dá para negar. Enfim, pessoal, não esqueçam de deixar seus comentários para a gente trocar uma ideia, mas sempre prezando, claro, pela educação acima de tudo, beleza? Até a próxima. Fair play, fair duel. Fui!